Ô, Isabel, vamos chamar aqui para o papo, repercutir esse anúncio importante feito hoje pelo governo federal com uma pessoa que entende um tantinho do assunto, não é mesmo? Ex-senador, ex-ministro Cristóvão Buarque. Boa tarde, boa noite para o senhor. Boa noite para vocês e para todos os ouvintes. É um Senador, prazer estar com vocês. como que o senhor entendeu, recebeu essa notícia hoje? O senhor conhece o novo ministro da Educação? Não conheço, mas sinceramente, sendo do governo Bolsonaro, não conhecer é uma coisa positiva, sabia? Por que é positivo? Porque aqueles que ele indica que a gente já conhece, em geral, representam coisas negativas. E o professor vem de uma universidade muito respeitada, séria, e aparentemente é da área, aparentemente não, pelo que nós vimos é da área, Então estou na expectativa. Mas é preciso insistir que o que faz o ministério é o presidente. Se o presidente não quiser, não adianta botar o melhor ministro do mundo. E se o presidente quiser, o ministro consegue acertar. Além disso, ele vai ter duas dificuldades, além da pandemia, além de que a educação já estava muito ruim antes do Bolsonaro chegar. A situação trágica da educação não é culpa do Bolsonaro nem dos ministros que estão aí, é mais de nós, os ministros de antes, inclusive eu que fui. Mas, além da epidemia, além dessa dificuldade, ele vai pegar duas dificuldades. Uma é que o MEC continua tendo que cuidar da educação de base e do ensino superior. E quando cuida desses dois, só cuida do ensino superior. Vai deixar a educação nas mãos dos pobres prefeitos desse país. E a segunda é que não está havendo uma estratégia clara, não é só do governo, mas do Brasil, uma estratégia clara. Onde é que nós queremos chegar daqui a 10, 15, 20 anos com a educação brasileira? Esses são os dois grandes problemas. Os outros são como sair da crise que a epidemia está provocando, a crise específica da epidemia, como fazer com que algumas coisas boas que vinham sendo feitas retomem, mas o principal é qual é a estratégia para o longo prazo. Um ministro e um presidente, obviamente, eles precisam de uma visão de onde queremos chegar e uma visão de onde nós estamos. E terceiro, o diálogo para conseguir casar essas duas coisas, um grande pacto nacional, um acordo nacional para que o Brasil caminhe olhando lá na frente para sermos um dos melhores países do mundo em educação e o filho do mais pobre tem uma escola tão boa quanto o filho do mais rico. Esses são os dois objetivos que nós devemos ter em vista. Na educação de base, universidade é outra coisa, mas eu temo que o ministro vai ficar, desculpe o verbo, enrolado nos problemas do ensino superior e não vai conseguir fazer muito pela educação de base, onde está o verdadeiro problema da educação no país. Eu achei interessante na sua fala, viu, senador, que o senhor próprio faz uma meia-culpa. Isso é muito sincero, é muito legítimo na sua fala, que ocupou essa cadeira aí tanto tempo atrás, né? Mas se colocando também como parte desse processo. Temos ainda aí um tempo restante de governo Bolsonaro, estamos na metade do segundo ano do governo Bolsonaro, então é um tempo considerável. O que dá tempo, hein? Se tendo um pouco mais de estabilidade nessa função do Ministério da Educação, o que é factível de se fazer nesse tempo? Se o governo quisesse, seria factível fazer essas três coisas que eu estou propondo. Veja que a terceira é definir a estratégia. A gente não vai ser campeão mundial de educação antes de 20 anos, antes de 25 anos. Não vai. Mas pode começar já. A segunda, de trás para frente, é como continuar melhorando. Aí a primeira coisa é aprovar o Fundeb. Sem o Fundeb, aí sim que vai ser uma tragédia geral, total. Continuar aumentando o número de escolas com horário integral. Começar a implantar mecanismos que permitam acompanhamento do aluno à distância e até mesmo aula à distância, mas não transmitindo a aula presencial pela televisão. Não, isso não adianta nada. É como se a gente transmitisse peça de teatro pela televisão. Não. O cinema é uma outra linguagem. A gente vai ter que inventar outra maneira de dar aula. E, finalmente, a epidemia, que é o problema mais imediato. A epidemia, eu acho que o primeiro problema vai ser de
a ordem psicológica. Como quebrar o trauma que nossas crianças estão vivendo diante de medo da morte para os avós, medo de pegar doença. Então, vão chegar traumatizados. Depois é o apagão de 3 meses, alguns, ou 2 meses, sem aula. Esse apagão é difícil de recuperar, mas tem como. Terceiro, como recuperar as escolas. Escola mesmo, estou falando do prédio que está em decadência, porque ficou fechado esse tempo, os equipamentos foram roubados ou perdem as suas funções sem o uso. Depois, como recuperar os professores que estão abandonando. No setor privado, eles abandonam porque foram procurar outro emprego. E como recuperar o setor privado? Eu defendo que um dia o Brasil vai ter todas as suas escolas públicas. Vai levar anos e anos. Hoje tem que recuperar as escolas privadas, aportando dinheiro, como estão fazendo para a indústria. E na escola pública, em alguns municípios, o governo federal teria que adotar o sistema inteiro. Teria que agarrar o sistema, porque o município não vai dar conta. Então, a epidemia é o primeiro momento. Agora, todos só pensam no problema do Enem, porque o Brasil tem essa mania para a universidade. Enem é uma questão de combinar com o vírus. Quando é que a gente domina ele com vacina? Quando é que a gente vai poder ter um Enem sem correr o risco de contaminar os candidatos? Janeiro, será? Como foi a data definida? Está se falando janeiro. Eu acho que adiar para depois de janeiro já fica difícil. Mas em janeiro ninguém sabe se vai dar tempo. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o ex-senador, ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Senador, o senhor elencou pontos aí para o novo ministro tomar ciência, né, e agir nesse processo de retomada, mas de que forma ele vai poder, dentro da conjuntura atual, ou de que forma o senhor espera que ele vai conseguir implementar e liderar esse processo de retomada da educação depois de tanto tempo parado, de tantos problemas criados com essa pandemia e essa paralisação do ensino em todas as esferas, né, senador? Desde o ensino básico, passando pelo médio, inclusive o ensino superior. Ele vai ter uma dificuldade que vem diante da epidemia, que é a falta de diálogo. Todo ministro, por definição do cargo, tem que dialogar. Ministro é um político. Ministro não é um técnico que chega lá e começa a juntar os tijolos e faz um prédio. Tem que dialogar com os prefeitos, com os secretários, com os professores. E esse governo que está aí quebrou o diálogo totalmente ao longo desse ano e meio de governo. Quebrou o diálogo com reitores, com os estudantes das universidades, agrediu os estudantes das universidades, agrediu reitores, não deu nenhuma bola para os secretários municipais. Então, para mim, o maior desafio desse novo ministro é o diálogo. E o governo Bolsonaro não tem, aparentemente, fama nem gosto pelo diálogo. Além disso, tem que entender que o problema da educação não é o que é ensinado. O problema da educação é que não está ensinando. Esse governo chegou dizendo que queria acabar com o marxismo cultural. O problema não é marxismo cultural, não é cristianismo cultural, não é conservadorismo cultural. O problema é que não tem aula, é que não se ensina. Oxalá ensinasse marxismo cultural. Nossos alunos sairiam aprendendo uma coisa. Não, não tem. E eles não entenderam isso. E não parece que eles têm como meta recuperar. Eu nem diria recuperar, porque é tão ruim já há tanto tempo, que não é recuperar. É criar uma educação brasileira de qualidade. Não vejo esse sentimento neles. E o segundo, não vejo o governo, o ministro eu não conheço, não vejo o governo com gosto pelo diálogo. E não tem como fazer educação sem dialogar com o professor e com o aluno. Senador, a indicação acabou de ser confirmada, aliás, já não dá nem mais para falar indicação, a nomeação, porque já saiu inclusive no Diário Oficial da União, e aí já chegam as primeiras impressões, por exemplo, de um apoio da bancada evangélica do Congresso Nacional ao nome de Milton Ribeiro. E aí me levanta algumas pautas que a bancada evangélica, por exemplo, faz uma defesa muito grande, como a escola sem partido, que é uma discussão que até então não conseguiu ser emplacada nessa pauta de comportamento no governo Bolsonaro. Que outras análises podemos fazer sobre a escolha de um pastor para a vaga de ministro da Educação? Bem, nunca perguntaram aos outros se eram católicos, se eram ateus.
Então eu não vejo problema de ser evangélico. Eu vejo problema se ateu, ou católico, ou evangélico quiser levar a religião para dentro da escola. Aí está errado. A escola é laica, porque ela tem que ser de todas as religiões. Não pode virar escola evangélica. Aliás, é preciso lembrar que durante muito tempo no Brasil, as escolas eram todas católicas. Passava mais pelo bispo do que pelo ministro. E isso se superou, felizmente. Então, o ministro que chega, ele tem todo o direito de ter sua religião, com a sua família, não com a nação. A nação tem todas as religiões. O presidente gosta de dizer que o Brasil é cristão. O Brasil tem, talvez até, maioria de cristãos. Mas tem muçulmanos, tem judeus, tem ateus, e todos são brasileiros. Então, eu não vejo problema dele ser evangélico. Eu temo, se ele quiser levar para dentro do ministério, a bancada evangélica. Aí eu temo, sim. Porque vai criar uma escola, como foi antes com os católicos, lá no passado, distante, vai criar uma escola que não será laica. E isso não é bom. Nenhum lugar do mundo mais, salvo alguns países muçulmanos, nenhum lugar tem mais essa vinculação de igreja com escola. Escola tem que ser aberta a todos os credos e aos não crentes também. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o ex-senador, o ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, conosco aqui no Bastidores do Poder. Senador, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes, foi um prazer, um bom fim de semana, até uma próxima. Próxima daqui a um mês para avaliar o ministro. Combinado, então. Já vamos colocar na agenda. A gente torce para que dessa vez realmente seja um ministro que fique por no mínimo um mês, né, senador? Muito obrigada. E que dê certo. Que dê certo, exatamente. Já anota aí, senador, 10 de agosto, hein? Tá bom. Nosso balanço de um mês, senador. Um abraço, até uma próxima.